Olá, saudação a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa videoaula nós vamos ver conteúdos de revisão referente ao quarto bimestre. Então, o conteúdo dessa vídeo vai ser figuras de linguagem e orações adjetivas. Nós vamos trabalhar com dois conteúdos específicos, lembrando que as outras unidades de estudo serão contempladas em outras formas de avaliação, em outras atividades, então por isso que nós não vamos contemplar o conteúdo como um todo, a unidade como um todo, ok? Então, a gente vai começar falando sobre figuras de linguagem, lembrando que nós abordamos 5 figuras de linguagem, a metáfora, a alegoria, a anáfora, gradação e polissíndeto. Então, nós vamos ver uma por uma novamente, com seus detalhes e forma de funcionamento, e vamos falar também sobre oração subordinada adjetiva. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar um material com vocês, a minha imagem vai ficar um pouco menor na tela, e eu os convido, então, para a nossa aula de revisão de língua portuguesa. Então, nós vamos começar falando de figuras de linguagem. Então, a gente começa da definição de figuras de linguagem. Então, figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, são recursos especiais que se vale para quem fala ou escreve, a fim de comunicar a expressão com mais força e com mais colorido. As figuras de linguagem, elas ampliam o sentido e dão uma maior expressividade para a comunicação, tá? Com maior intensidade e também com maior beleza, lembrando que as figuras de linguagem fazem parte aí da linguagem literária. E, então, dentre as figuras de linguagem, a primeira que nós iremos ver é a metáfora. Metáfora. Então, gente, relembrando, então, quando a gente fala em metáfora, o que é metáfora? É o emprego de palavras fora do seu sentido normal, por analogia, por comparação. É um tipo de comparação implícita, sem termo comparativo. Então, nós temos alguns exemplos aqui. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, quando nós dizemos que a Amazônia é o pulmão do mundo, nós estamos utilizando a palavra pulmão fora do seu sentido original e trazendo ela para um outro contexto, onde ela denota que a Amazônia é muito importante para a questão do ambiente, do meio ambiente, para a questão da respiração, levando em consideração a importância da vegetação para a humanidade. Então, por isso que nós dizemos nesse contexto que a Amazônia é o pulmão do mundo, fazendo analogia, então, do órgão pulmão com a importância da floresta amazônica. Um outro exemplo, encontrei a chave do problema. A chave, no caso ali, nós estamos relacionando a chave com solução, encontrei a solução do problema. Porém, quando nós utilizamos a metáfora, nós intensificamos a expressividade da comunicação. Nós temos um terceiro exemplo, veja bem nosso caso, é uma porta entreaberta. Ou seja, o nosso caso é algo que não está finalizado, mas também que não está, que está em processo. E aí, quando utilizamos a expressão é uma porta entreaberta, ela intensifica a expressividade da importância do caso. Depois da metáfora, nós temos a gradação. O que é a gradação? A gradação, ela consiste em construir uma série na qual o sentido das expressões ela vai se intensificando até um clímax ou ela vai se reduzindo até um anticlímax. Depois da gradação, nós temos a anáfora. A anáfora é a iniciação de frases ou versos repetindo-se a mesma palavra ou expressão. Então, no início ali no início do verso ou no início da frase, nós vamos repetindo a mesma expressão e vamos intensificando o sentido daquilo que estamos escrevendo, daquilo que queremos comunicar. E o polissíndeto consiste na repetição de conectivos, nós estamos falando dos conectivos e nem, entre elementos ou frase ou do período. Ou nós vamos repetir e nem, ou e ou nem. Então, ali nós temos o exemplo. O menino resmunga e chora e esperneia, e grita e maltrata. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e sob o sarcasmo, e sob a gosma e o vômito. Então, notem que a repetição do conectivo e, ele vai, durante o desenvolvimento da comunicação, ele vai intensificando a expressividade daquilo que se quer comunicar. E além dessas figuras de linguagem, nós vimos também a alegoria. A alegoria, ela desempenha a mesma função, uma função semelhante com a função da metáfora. Porém, a alegoria, ela é uma narrativa que desempenha essa função de comparação. Então, relembrando, nós vimos, um dos exemplos que nós vimos em aula foi o mito da caverna.
No mito da caverna nós temos um diálogo ali e a narrativa ela descreve a situação de homens que viviam dentro de uma caverna. Só que o sentido real daquela narrativa é a relação do homem com o conhecimento e com a ignorância. Só que essa relação ela não foi descrita de maneira direta, ela foi descrita de maneira alegórica, de maneira metafórica, de maneira simbólica. Então, são essas as figuras de linguagem que nós vimos até o presente momento, e é sobre essas figuras de linguagem que nós iremos trabalhar as nossas atividades avaliativas, ok? E agora a gente vai falar um pouco, então, sobre oração subordinada adjetiva. Então, vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Toda vez que a gente fala em oração subordinada, nós estamos falando em relação de dependência. Então, dentro de um período composto, nós teremos 2 ou mais orações, onde uma vai ser a oração principal e a outra vai ser uma oração que vai desempenhar uma função sintática em relação à oração principal, para que o sentido seja completo, ok? E dependendo, então, da função sintática que essa oração subordinada desenvolve, ela vai ganhar características específicas. Então, quando a gente fala em oração subordinada adjetiva, nós estamos falando em uma oração subordinada que desempenha a função sintática de um adjetivo. E qual que é a função do adjetivo? O adjetivo é a classe de palavras que caracteriza o substantivo. Nesse caso, que caracteriza um termo da oração principal. Então, nós vemos ali, ó, são aquelas que exercem a função sintática de um adjetivo e geralmente as orações adjetivas elas são antecedidas por pronomes relativos. Aí nós temos ali uma sequência de alguns pronomes. Que, o qual, a qual, os quais, as quais, que, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, e temos mais outros então. Esses são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Então, está aí uma das marcas. Quando, a gente tiver quando nós formos identificar uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva, uma das marcas que nós precisamos identificar é o início com o pronome relativo. Aí nós temos aqui um exemplo para a gente poder... Nós vamos ver agora alguns exemplos de comparação. Então, nós temos 2 frases ali. Nós temos 2 situações. Primeira, admiro pessoas que se esforçam. E na segunda, admiro pessoas esforçadas. Vamos começar da segunda para depois a gente comparar com a primeira, que a primeira ela já está no desenvolvimento de uma oração subordinada. A primeira é um período simples. Por que é um período simples, o primeiro exemplo? Porque nós temos um verbo somente, ok? Período simples, uma sentença comunicativa que gira em torno de, cujo sentido gira em torno de um verbo. Então, nós temos ali, ó, admiro pessoas esforçadas. É qualquer tipo de pessoa que eu admiro? Não, eu admiro pessoas, dentre um grupo de pessoas, eu admiro as que são esforçadas. Então, nós vemos ali que o termo esforçadas está caracterizando o substantivo pessoas. Então, nós temos um adjetivo caracterizando o substantivo pessoas. Agora, nós vamos olhar para a oração de cima. Admiro pessoas que se esforçam. Notem que no segundo exemplo, nós temos 2 verbos. O verbo admirar e o verbo esforçar. Admiro e esforço. Então, se eu tenho 2 verbos, consequentemente, eu tenho 2 períodos. Então, eu tenho aqui um período composto, ok? Eu tenho 2 orações. Então, eu tenho um período composto. A oração principal, admiro pessoas. Aí, notem que, olha só, nós temos a oração subordinada, ela inicia com que. E, nesse caso ali, o que, ele é um pronome relativo. Como que eu faço? Nós sabemos que o que, ele desempenha uma série de funções dependendo do contexto em que ele se encontra. Mas como que eu vou saber se esse que nessa situação é um pronome relativo? Eu posso substituir ele por o qual ou os quais. Se não mudar o sentido da oração, se não mudar o sentido da expressão comunicativa, ele é um pronome relativo. Então, nós temos ali, admiro pessoas. E aí eu me pergunto, quais pessoas? Pessoas que se esforçam. Então, notem que a oração que se esforçam está desempenhando a mesma função sintática que o adjetivo esforçadas. Então, no primeiro exemplo, no que nós vimos, nós temos um adjetivo, e no segundo exemplo, então, nós estamos vendo o desenvolvimento da oração subordinada adjetiva. Então, a oração que se esforçam, ela equivale ao adjetivo esforçadas e desempenha em relação à oração principal a mesma função sintática que o adjetivo. Aí nós temos aqui mais um exemplo. O computador japonês causou boas impressões. E depois o computador que é japonês causou boas impressões. Mesma relação sintática, ok? No primeiro exemplo, computador japonês, o termo japonês caracterizando o substantivo computador. Na segunda situação, nós temos uma oração, né, que é japonês, que está caracterizando o termo computador. E no exemplo de baixo, é um trabalho emocionante, é um trabalho que emociona.
E a classificação. Então, dependendo do sentido que as orações subordinadas adjetivas elas têm no texto, elas podem ser explicativas ou restritivas. Elas serão explicativas quando elas esclarecerem melhor o sentido do termo a que se refere do termo da oração principal, ok? Então, ela vai explicar detalhadamente as suas características. E ela vai aparecer separada por vírgulas. Exemplo. O problema que era de difícil resolução deixou os alunos apreensivos. Oração principal. O problema deixou os alunos apreensivos. Oração subordinada adjetiva explicativa, que era de fácil resolução. Então, notem que a oração adjetiva ali, ela está entre parênteses. Embaixo, o aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas. Aí nós vamos fazer a divisão. Oração principal, o aluno vivia faltando às aulas. Oração subordinada adjetiva, explicativa, que era irresponsável. Aí nós temos aqui mais um exemplo. As missões espaciais americanas, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Ou seja, quais foram as missões espaciais que levaram o homem a pisar na Lua? Foram todas as missões espaciais? Não, dentre todas as missões espaciais, as que tinham cunho político, e notem que a oração que tinha um cunho político, ela está entre vírgulas. Oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está explicando, esclarecendo um termo da oração principal, e ela está entre vírgulas, ok? E aí nós temos as orações subordinadas adjetivas restritivas, tá? As restritivas, então, elas delimitam, assim como o nome diz, restringir. Elas delimitam, elas restringem o significado do antecedente, ou seja, o significado do termo da oração principal aqui se está referindo. Então, nós temos ali um exemplo. Aí elas são indispensáveis ao sentido do período. E elas não vêm separadas por vírgula. Diferente das orações subordinadas, das orações adjetivas explicativas, as restritivas, elas não vêm separadas por vírgulas. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Os políticos que são honestos, dentre um grupo de políticos, os que são honestos merecem nosso respeito. Notem que a oração subordinada que são honestos, ela não está entre vírgulas. Então, nós temos ali uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração principal, os políticos merecem nosso respeito. Oração subordinada adjetiva restritiva, que são honestos. Ou seja, de acordo com a oração, então, não são todos os políticos que merecem nosso respeito, mas um grupo restrito. Ou seja, aqueles que são honestos. Mais um exemplo. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Ele implantou, dentre um grupo de sistemas, o que foi implantado foi aquele que nós desenvolvemos. Então, nós temos a oração principal, ele implantou o sistema, e a oração subordinada adjetiva restritiva, que nós desenvolvemos. Ou seja, que nós desenvolvemos está restringindo o termo sistema da oração principal. Então, a oração que nós desenvolvemos, ela restringe o significado da palavra sistema. Aqui, ó, uma informação que é muito importante. A oração subordinada, então, adjetiva explicativa, ela é separada da oração principal por pausa, que na escrita é representada por vírgulas, que eu já falei anteriormente, e é comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações. Então, quando nós estivermos diante de uma situação de identificação de oração subordinada adjetiva, e aí nós tivermos que distinguir entre explicativas e restritivas, além do sentido, então, além do contexto, uma coisa que vai ser muito importante para a gente é notar se ela está separada por vírgulas ou não. E aí, pessoal, nós temos também, dentre as orações subordinadas adjetivas, nós temos as reduzidas. Nós estamos vendo as desenvolvidas. As desenvolvidas, elas vêm de modo amplo. Como que nós transformamos uma oração desenvolvida numa oração reduzida? Nós pegamos o verbo da oração subordinada e nós transformamos esse verbo em uma forma nominal. Quais são as 3 formas nominais do verbo? É o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Gerúndio termina em NDO, andando, correndo, nadando, falando. Infinitivo, falar, cantar, sorrir. E particípio, falado, cantado, sorrido. Então, o que eu vou fazer? Eu identifico o verbo da oração subordinada, eu retiro o pronome, eu vou retirar o pronome da oração subordinada e vou transformar o verbo, vou colocar a forma nominal do verbo. Ok?
Então, são essas situações que nós temos de oração subordinada adjetivas. Então, pessoal, esse é o conteúdo que foi abordado e que foi contemplado no nosso vídeo de revisão, ok? A partir do vídeo, então, nós temos uma atividade avaliativa que vai estar disponível para vocês, o link vai estar disponível na descrição do vídeo. Façam as atividades, façam atividade avaliativa a partir do conteúdo do vídeo e a partir dos estudos que nós já desenvolvemos em sala. Então, lembrem de resgatar as informações da apostila, lembrem de resgatar as informações, o conteúdo extra que nós trabalhamos, lembrem de resgatar aquilo que vocês foram registrando também, tá? Enquanto explicação extra, tudo que nós tivermos de conteúdo de material, é importante a gente ter em mãos na hora que nós formos desenvolver, então, a avaliação de revisão. Lembrando que nesse primeiro momento nós estamos revisando o conteúdo, para depois nós trabalharmos com a nossa avaliação bimestral, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado muito. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. E não se esqueçam, qualquer dúvida, mandem mensagens, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.